A música dos parabéns parou de repente quando meu pai se levantou da cadeira, o rosto vermelho como se tivesse visto o diabo em pessoa. O que é isto, Sofia? Esta mulher é a tua namorada, gritou ele, a voz ecoando pela sala pequena da nossa casa em Gaia, perto do porto. Eu segurei a mão da Laura com mais força, sentindo o calor dos seus dedos contra a minha pele fria, enquanto a minha mãe deixava cair o prato com o bolo de chocolate que tinha feito de manhã. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Os meus irmãos trocaram olhares, a tia Maria benzeu-se 3 vezes seguidas e o crucifixo pendurado na parede pareceu-me de repente maior do que nunca. Eu tinha planeado este momento durante meses. 32 anos, uma carreira estável como professora no liceu local, uma vida que toda a gente julgava perfeita. Mas a verdade era que eu amava a Laura há 2 anos e meio e já não suportava esconder. Sim, pai. Esta é a Laura. A minha namorada, respondi, a voz a tremer mas firme. A Laura sorriu-me de lado, aquele sorriso calmo que sempre me acalmava, mas eu via nos seus olhos castanhos o medo que ela tentava esconder. O meu pai apontou para a porta. Sai. Sai já da minha casa com essa mulher. Não quero pecados aqui dentro. A minha mãe começou a chorar baixinho, murmurando algo sobre o que diriam na igreja no domingo. Eu senti o peito apertar-se como se alguém me tivesse dado um soco. Não era só raiva. Era decepção profunda, aquela que vem de anos de missas, de terços rezados em família, de promessas feitas diante do altar. Eu também era católica. Acreditava em Deus. Mas acreditava também que o amor que sentia pela Laura não podia ser um erro tão grande. A festa acabou ali mesmo. Os convidados saíram um a um, murmurando desculpas, alguns olhando para mim com pena, outros com censura. Quando ficámos só nós as duas na rua, a Laura apertou-me o ombro. Vamos para casa, Sofia. Amanhã falamos com calma. Eu assenti, mas o nó na garganta não desapareceu. Chegámos ao nosso pequeno apartamento no centro do Porto e, quando eu já pensava que o pior tinha passado, a Laura tirou um envelope grosso da mala. Feliz aniversário, amor. Isto é para ti e para eles. Abri-o com as mãos a tremer. Era um contrato. Um contrato de compra da casa dos meus pais. A casa que estava prestes a ser penhorada por causa das dívidas do meu pai, o negócio da pequena oficina que tinha falido depois da pandemia. A Laura, com o salário de arquiteta e as poupanças de anos, tinha comprado tudo em nome do meu pai. Eu sei que eles não me aceitam, disse ela baixinho, mas eu amo-te. E sei o quanto essa casa significa para a tua família. Fiquei sem palavras. O presente mais generoso que alguém me podia dar era também o mais doloroso. Porque agora, como poderia eu odiar o homem que me expulsara se ele ia continuar a viver na casa que a minha namorada lhe salvara? Passei a noite acordada, a olhar para o teto, a perguntar-me se o amor podia mesmo custar tanto. No dia seguinte, o telefone não parou de tocar. Primeiro foi a minha mãe, a voz embargada. Sofia, o teu pai não dormiu a noite toda. Como é que tu nos fazes isto? Depois de tudo o que fizemos por ti. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam tortas. Mãe, eu não escolhi isto. Eu sou assim. A Laura não é um capricho. Ela suspirou, aquele suspiro longo que eu conhecia desde criança, o mesmo que usava quando eu chegava tarde da catequese. A Bíblia é clara, filha. Homem e mulher. Não podemos fingir que não vemos. Desliguei com o coração pesado. Depois ligou o meu irmão mais velho, o João. Irmã, pensa na família. O que vão dizer na paróquia? O padre António já perguntou por ti no domingo. Eu respondi que não me importava com o padre António, mas era mentira. Importava-me. Tinha sido batizada naquela igreja, tinha feito a primeira comunhão com o vestido branco que a minha avó cosera à mão. A Laura preparou café e sentou-se ao meu lado na cozinha pequena. Não tens de decidir nada hoje, disse ela. Mas eu decidi. Comprei a casa porque te amo, não para comprar o perdão deles. As palavras dela tocaram-me fundo.
Era exatamente isso que me assustava. O gesto dela era puro, mas a família ia ver como uma chantagem. 2 dias depois, o meu pai ligou. Pela primeira vez na vida, a voz dele não era de comando. Vem cá. Precisamos de falar. Fui sozinha. A Laura quis acompanhar-me, mas eu pedi-lhe que esperasse. Quando entrei na sala, o contrato estava em cima da mesa, ao lado do terço do meu pai. Explica-me isto, disse ele, apontando para o papel. Eu contei tudo. Como a Laura descobrira as dívidas através de um amigo comum, como tinha usado as poupanças dela sem me dizer nada. O meu pai ficou em silêncio durante muito tempo. Depois falou baixo. Não quero a caridade de uma pessoa que vive contra a vontade de Deus. A minha mãe interveio. António, a casa é nossa. Os nossos netos vão crescer aqui. O meu pai olhou para mim com olhos cansados. Tu escolheste, Sofia. Mas isto não apaga o que és. Saí dali com a sensação de que tinha ganho uma batalha e perdido a guerra. Nessa noite, a Laura e eu sentámo-nos no sofá do nosso apartamento. Ela abraçou-me por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Eles vão precisar de tempo, murmurou. Eu queria acreditar. Mas o tempo, naquele momento, parecia-me um luxo que eu já não tinha. As semanas seguintes foram um turbilhão de conversas que nunca chegavam a lado nenhum. A tia Maria veio visitar-me ao liceu, depois das aulas, com um bolo de arroz embrulhado em papel de alumínio. Filha, reza. Reza muito. Deus perdoa tudo, mas tu tens de pedir. Eu aceitei o bolo, mas não prometi nada. No domingo seguinte, a minha mãe apareceu na missa com o meu pai. Eu sentei-me na última fila, sozinha. Quando o padre falou sobre o amor ao próximo, senti os olhares. Depois da missa, a minha mãe aproximou-se. Venha almoçar conosco. Só tu? Eu fui. O almoço foi tenso. O meu pai mal falou. A meio da sobremesa, a minha irmã mais nova, a Catarina, de 17 anos, perguntou de repente: Sofia, tu és feliz com ela? A pergunta era simples, mas caiu como uma bomba. Eu respondi que sim, que nunca tinha sido tão feliz. O meu pai pousou o garfo. Feliz? E o que é a felicidade se não segue a lei de Deus? A discussão começou ali. Eu citei o Evangelho de João, amai-vos uns aos outros. Ele citou Levítico. Nenhum de nós gritou, mas as palavras pesavam como pedras. Quando saí, a Catarina seguiu-me até ao portão. Eu não acho que sejas má, mana. Só tenho medo por ti. Naquela noite, contei tudo à Laura. Ela ouviu em silêncio, depois pegou na minha mão. Talvez seja preciso perder alguma coisa para ganhar outra. Eu sabia que ela tinha razão, mas o medo de perder a família inteira era maior do que qualquer coisa que eu já sentira. No liceu, as coisas também começaram a mudar. Uma aluna do 12º ano, a filha da presidente da Associação de Pais, perguntou-me diretamente na sala de professores: Professora, é verdade que a senhora vive com outra mulher? Eu respondi que sim, que era verdade. A diretora chamou-me depois. Sofia, não é proibição. Mas pensa nos pais. O ambiente aqui é conservador. Eu saí do gabinete com a sensação de que o mundo se fechava aos poucos. A Laura, ao contrário, era o meu porto seguro. À noite, quando voltava do ateliê, trazia flores ou um livro. Uma vez, trouxe um terço antigo que tinha encontrado numa feira. Para ti. Porque eu sei que a tua fé não desapareceu. Eu chorei. Era isso que tornava tudo tão complicado, ninguém estava completamente errado. Os meus pais amavam-me à maneira deles. Eu amava-os à minha. O verão chegou quente e pesado. A casa dos meus pais estava salva, mas o preço era o silêncio. O meu pai pagava a hipoteca nova todos os meses, religiosamente, mas nunca mencionava o nome da Laura. Eu ia visitá-los uma vez por mês, sempre sozinha. Numa dessas visitas, o meu pai abriu o envelope que a Laura me tinha dado no dia do aniversário e mostrou-me o recibo da transferência.
Diz-lhe que agradeço. Mas que não muda nada. A minha mãe, na cozinha, chorava enquanto lavava a louça. Eu rezo todos os dias, Sofia. Por ti. Por nós. Eu não sabia o que responder. A Laura, entretanto, começava a falar em futuro. Podemos casar no civil. Comprar uma casa maior. Talvez adotar. As palavras dela eram luz, mas eu sentia-me dividida. Uma tarde, na praia de Matosinhos, sentadas na areia, eu perguntei-lhe: e se eu nunca conseguir reconciliar as duas coisas? A minha família e tu? Ela olhou para o mar, então escolhes. E eu vou respeitar. A escolha era o que mais me aterrorizava. Em setembro, a paróquia organizou uma festa da colheita. A minha mãe insistiu para eu ir só tu, filha. Sem ela. Eu fui. No meio das mesas compridas, o padre António aproximou-se. Sofia, o teu pai está preocupado. A tua alma, eu interrompi-o, padre, a minha alma está em paz. Ele sorriu com tristeza. A paz verdadeira só vem da obediência. Saí antes do fim. Quando cheguei a casa, a Laura estava a fazer jantar. Eu abracei-a por trás e, pela primeira vez em meses, chorei sem vergonha. Eu não quero escolher, murmurei. Ela virou-se e beijou-me a testa. Ninguém escolhe por ti. Mas o tempo escolhe por nós. Naquela noite, sonhei com a casa dos meus pais. Sonhei que estava a arder e eu não conseguia apagar o fogo porque as minhas mãos estavam presas ao terço. Acordei a suar. A Laura dormia ao meu lado, tranquila. Eu olhei para ela e soube que, mais cedo ou mais tarde, ia ter de decidir o que estava disposta a perder. O outono trouxe as primeiras chuvas e a primeira grande crise. O meu pai teve um problema de coração. Nada grave, mas suficiente para o hospital durante 3 dias. Eu corri para lá. A minha mãe estava sentada no corredor, o terço nas mãos. Quando me viu, abraçou-me como se eu tivesse 10 anos outra vez. Ele perguntou por ti. Entrei no quarto. O meu pai, pálido, olhou-me longamente. Sofia, a casa. Diz à tua Laura que não preciso de caridade. Eu segurei a mão dele, pai, não é caridade. É amor. Ele fechou os olhos. Amor. Tu sabes o que a Igreja diz sobre esse amor. Não discutimos. Ficámos em silêncio, de mãos dadas, e foi o momento mais próximo que tivemos em meses. Quando ele teve alta, a família toda se reuniu para um almoço. Eu levei a Laura. Foi a primeira vez desde o aniversário. O ambiente era de vidro fino. O meu irmão tentou ser simpático, a Catarina sorriu-lhe. Mas o meu pai mal olhava para ela. No fim, quando estávamos a sair, a minha mãe puxou-me de lado. Ela parece boa pessoa. Mas, filha, pensa no futuro. No que vais dizer aos teus filhos um dia. Eu respondi que talvez não tivesse filhos da forma tradicional, mas que teria amor. Ela abanou a cabeça. Não é a mesma coisa. A discussão que se seguiu foi a mais dura de todas. O meu pai levantou a voz pela primeira vez desde o hospital. Eu aceitei a casa porque não tinha escolha. Mas não aceito que tu tragas esse pecado para dentro da minha família. A Laura, que até então tinha ficado calada, falou pela primeira vez. Senhor, eu respeito a sua fé. Mas amo a sua filha mais do que tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Saímos sem despedidas. No carro, a Laura chorou pela primeira vez desde que nos conhecíamos. Eu não quero ser a causa da tua dor, disse ela. Eu parei o carro na berma da estrada e abracei-a. Tu não és a causa. És a razão porque eu ainda acredito que posso ser inteira. Mas as palavras soavam vazias até para mim. Nessa noite, deitei-me ao lado dela e pensei no que estava disposta a perder. A família? A fé? Ou a mulher que me fazia sentir viva pela primeira vez? O Natal chegou frio e cinzento.
Eu decidi passar a consoada com a minha família. Ósnia. A Laura compreendeu. Vai. Eu espero por ti. A ceia foi estranhamente calma. O meu pai rezou o terço antes de comermos. Quando chegou a hora dos presentes, a minha mãe deu-me um envelope pequeno. Dentro estava uma carta. Filha, nós amamos-te. Sempre. Mas não podemos fingir que aprovamos. Reza conosco. Eu li em silêncio e guardei a carta. Depois, quando estávamos a levantar a mesa, o meu pai aproximou-se. A casa está paga graças a ela. Diz-lhe que um dia talvez possamos agradecer pessoalmente. Foi o mais próximo de um pedido de paz que ele conseguiu. Eu voltei para casa à meia-noite. A Laura tinha acendido as luzes da árvore e feito chocolate quente. Contei-lhe tudo. Ela ouviu, depois pegou nas minhas mãos. Não é vitória. Nem derrota. É só a vida. Nos meses seguintes, as coisas mudaram lentamente. Eu continuava a ir à missa, mas sentava-me agora ao lado da Laura quando ela queria acompanhar-me. A família não aceitava, mas também não rejeitava. O meu pai cumprimentava-a com um aceno de cabeça quando nos encontrávamos. A minha mãe enviava bolos. Não era reconciliação total. Era uma trégua frágil. Eu aprendi que o amor verdadeiro não apaga as feridas. Apenas nos ensina a viver com elas. Perdi o aplauso fácil da família. Ganhei a liberdade de ser eu mesma. E, no meio disso tudo, descobri que a responsabilidade pelas minhas escolhas era o único caminho para a paz verdadeira. Hoje, quando olho para trás, vejo que nenhuma decisão foi fácil. Nem a minha, nem a deles. Nenhum de nós estava completamente certo. Nenhum completamente errado. Apenas humanos, tentando equilibrar o que o coração pede e o que a tradição exige. E tu, leitor? Achas que valeu a pena sacrificar o conforto da família pela verdade do meu amor, ou deveria eu ter guardado o segredo para manter a paz?